Mestre da persuasão, aqui é o Thiago Burigato e a sacada de hoje é medo. Entenda o seu maior inimigo. Vamos bater um papo sobre medo, mas antes, já sabe, deixa seu like, você sabe que você gosta do nosso canal e se inscreva nele para que você sempre tenha as nossas novidades a seu dispor. Ativa o sininho também porque o YouTube agora cria essa parada aí. Beleza? Então vamos lá, ó. Medo. Entenda o seu maior inimigo. Nós, na verdade, a maioria da população tem bastante medo. Alguns chamam isso de ansiedade, não é? Outros chamam de uma série de coisas. Mas vamos entender melhor isso aí, esse papel do medo e entender como lidar com isso, né? O primeiro ponto é que o medo é uma das emoções mais primárias do ser humano. E para que esta emoção serve? Vamos lá. Antes nós vivíamos em um lugar totalmente hostil, né? Há centenas de anos atrás, a gente vivia em lugares totalmente hostis, né? Tínhamos muito mais guerras e muito mais conflitos do que existem hoje. Nós antes não tínhamos a proteção da casa, do carro, então nós ficávamos em meio a uma floresta, expostos a qualquer tipo de ameaça, como animais peçonhentos, com veneno e garras e um monte de coisa, não é? Então nós vivíamos num ambiente muito hostil. E nós, seres humanos, somos extremamente frágeis. É que como a gente dominou o mundo, né? Dominamos o mundo assim? Não, né? Dominamos uma parada, né? Como nós dominamos o mundo, praticamente nós não temos muito essa concepção, né? Mas a real é que nós somos extremamente frágeis. Tirando as ferramentas e todo o suporte que nós criamos a partir do nosso lado social e nossa compreensão consciente, né? Nós somos criaturas que, se nascemos e não temos o acompanhamento dos nossos pais, a gente morre. É simples assim, não é? Então o que acontece? Nós tínhamos que ter o medo na nossa essência, no nosso cérebro. Por quê? Porque o medo, ele tinha a função de nos proteger e nos preservar. Ou seja, o medo, ele fazia com que a gente percebesse alguma ameaça acontecendo, alguma ameaça iminente, fazia com que nós lembrássemos e memorizássemos essa ameaça. Por isso que uma coisa que, por exemplo, nos ameaça ou nos causa muito medo, fica bem gravada na nossa memória. Porque esse é o funcionamento do cérebro querendo nos proteger, tá? E ainda, a partir do momento que nós memorizássemos um fato, a gente aprenderia ou pensaria numa melhor forma de lidar com ele caso acontecesse aquilo de novo. Então, quando nós éramos expostos a qualquer tipo de ameaça, era esse o funcionamento ou a sua função principal, mais primária, tá? Quando alguma ameaça acontecia, tá certo? Só que qual é o grande problema agora desta emoção? Seguinte, hoje nós estamos em um mundo totalmente diferente do que ele era há alguns anos atrás, né? Hoje nós temos aqui diversos luxos. Casa totalmente protegida, carros, todo o luxo que nós estamos habituados. Hoje, se tiver calor, tem ar-condicionado, se tiver frio, tem ar-condicionado também. E ó, tem TV, e tem rádio, e tem entretenimento. E a internet hoje faz com que a gente cada vez mais não precise lidar com pessoas e por aí vai, não é? Então nós temos um luxo que faz com que cada vez mais nós tenhamos controle sobre o ambiente, certo? Então todas aquelas ameaças que nós tínhamos antes não existem mais, ou pelo menos foram muito amenizadas, né? Tá, então já que hoje nós não temos grande parte das ameaças, o nosso medo também tem que diminuir. Não é verdade? Não. É o contrário que aconteceu. O nosso medo aumentou ainda mais. Tanto que, por exemplo, hoje, vamos pensar assim. Se você estiver, por exemplo, numa entrevista de emprego e aí você começa a ficar tenso, suar e uma série de coisas, todas as reações do medo, como se, por exemplo, sua vida estivesse em risco, né? Ela está em risco, é muito capaz de, por exemplo, o seu recrutador sacar uma arma e dar um tiro em você? Não, isso é praticamente impossível de acontecer. Mas mesmo assim, ficamos muito tensos em situações que exigem da gente o que aparentemente é mais do que a gente consegue fazer, né? Então, em contrapartida, ganhamos muito controle sobre o ambiente, certo? E o nosso medo, ao invés de diminuir, ele permaneceu, quiçá, aumentou. Então, aqui temos um fenômeno claro. Nós não estamos sabendo lidar com as nossas emoções. Afinal de contas, as nossas emoções foram criadas para um mundo que não existe mais. Então tá, Thiago, o que a gente vai fazer em relação a isso? Primeiro ponto, entenda que você está superestimando o medo. Quando você sente o medo e você começa a criar aqueles centenas de cenários horríveis na sua cabeça, provavelmente são mentiras. Provavelmente isso não vai acontecer. Provavelmente aquelas sensações que você está sentindo no seu corpo, toda aquela química do medo de correr ou lutar, não é necessária, porque você não está correndo risco de vida.
Quando você olha para alguém e você tem medo de abordar aquela pessoa, você tem medo porque você simplesmente não está habituado a enfrentar esse tipo de situação. Mas não corre, você não está correndo risco de vida. Então essa é a primeira conscientização, tudo bem? O segundo ponto é que, mesmo que você queira evitar passar por situações que, por causa do nosso conforto absurdo, né? Você quer evitar situações que te tragam medo, não dá, porque você vai passar por algum problema na sua vida. Então você vai provavelmente perder um ente querido, você vai terminar relacionamentos, você vai perder dinheiro, você vai ser demitido, você vai falir sua empresa. Isso vai acontecer. Os desastres, por mais que eles não ameacem a sua vida mais, eles vão acontecer. E você precisa entender que todos esses desastres não fazem com que sua vida corra risco. Então, a partir do momento que você se conscientiza disso, você tende a ter um pouco mais de calma, certo? E outro ponto, você precisa ter mais atividade. Você agora, antes, já que nós éramos expostos, né? Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele reage ao que é repetido. O que acontece? Falei de novo o que acontece, né? O que acontece? Não há repetição de ameaças na nossa vida. Então, a mínima ameaça que acontece, ela se torna desproporcional. Ou seja, antes, sei lá, vamos supor que todo dia eu tivesse que correr de um leão, sei lá. Isso aquilo uma hora se tornaria habitual para mim, né? E eu não ficaria mais tão tenso quanto eu estaria na primeira vez. Mas é óbvio que eu sentiria medo, mas eu não estaria tão tenso. Agora o problema é quando nós não enfrentamos nada, porque o conforto do mundo é muito grande. Então o que acontece? O mísero problema que acontece é uma catástrofe, meu Deus, eu sou depressivo, minha vida vai acabar e uma série de coisas, né? Não, ela não vai acabar, não necessariamente você está nessa situação, você está se colocando nessa situação. Então se conscientize que o medo não está, né? Então, ou melhor, não é tão funcional para o mundo de hoje e que nós precisamos lidar com ele de forma ativa, ok? De forma ativa. Tá, como que eu lido com ele de forma ativa? Simples, acesse o nosso portal, pois lá eu tenho uma aula completa falando exatamente sobre esse tema e eu explico para vocês todas as estratégias que eu, Thiago Borigato, utilizo e os meus alunos utilizam para lidar com medo de forma ativa. Essa conscientização já vai resolver grande parte do seu problema. Se você quiser se aprofundar mais, estou lá te esperando. Gostou do vídeo? Deixa seu comentário e seu like, pois você sabe que isso é o maior combustível para continuar fazendo esse trabalho para vocês e, é claro, é a melhor forma de eu saber se está funcionando. Então, deixa seu like e seu comentário, tá certo? Até o próximo vídeo, grande abraço, mais persuasão, mais controle.